Porque esta é a lei que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, louvado seja Deus por Cristo Jesus, homem vencedor, através de quem nós temos o livre acesso ao Pai no Santo dos Santos. Voltamos aqui mais uma vez com um outro vídeo nessa nova série Deus Ensinando. O último vídeo teve uma boa recepção para um canal pequeno como esse. Eu vi que teve uma boa recepção. E lá nós falamos um pouco sobre novo nascimento e batismo, né? E hoje gostaria de estar falando sobre nascimento, né? Várias pessoas creem que todo ser humano é filho de Deus, né? Que todos nascem da vontade de Deus quando nascem do ventre materno. Mas a gente pode ver pelas Escrituras que há uma certa diferença entre nascer naturalmente na carne e nascer de Deus, nascer da vontade de Deus. Há uma grande diferença. Vejamos uma comparação entre o nascimento normal, comum, natural do ser humano, que é do sangue, na vontade da carne e na vontade do homem. Então a gente vai ler aqui sobre a genealogia de Jesus. Muitas pessoas, inclusive eu já achei também, muito monótono ler a genealogia. Mas conhecendo melhor as Escrituras, hoje eu vejo que é importante saber disso, porque nessa genealogia já mostra a diferença do nascimento de Jesus para o nascimento de qualquer outra pessoa. Então aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, vamos ler do 1 ao 17, que diz assim, ó: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Então logo aqui de cara já mostra que Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Aí no 3, ó, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Então continua mostrando aqui que o pai gerou o filho. O pai carnal gerou um filho, gerou um descendente. Continuando. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe foi uma prostituta que morava na cidade de Jericó, a qual escondeu os espias de Josué, deixando-os a salvo dos homens do rei, e ela foi salva da destruição, porque ela agiu de misericórdia com os espias de Josué e fez um acordo com eles, que eles poupariam ela e toda a sua casa, e eles fariam um sinal, né? Ela deixaria por sinal uma tira vermelha na janela de casa, e ali eles saberiam que ninguém poderia tocar naquelas pessoas dentro daquela casa. Este, que é Boaz, de Rute gerou a Obed,
e Obed a Jessé. Então continuou mostrando que o homem gerou o filho de sua esposa, certo? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Olha agora a diferença. Jacó gerou a José, marido de Maria, a Virgem, da qual nasceu que se chama o Cristo, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então viu aqui a diferença? Aqui não está dizendo que José gerou a Jesus de Maria, né? Aqui está falando que Jacó gerou a José, que foi marido de Maria, a Virgem. Muito interessante. Já dá para notar a pequena diferença entre o nascimento de todos esses homens aqui, que venceram, porque fazem parte da genealogia de Cristo, do próprio nascimento de Cristo. Aqui não está dizendo que José gerou a Jesus, nem também está falando que um outro homem gerou a Jesus. E como foi isso? Vamos lá em Lucas. Então, todos esses nascimentos que nós olhamos atrás foram nascimentos segundo a própria natureza do homem, natureza carnal, mas que Deus, nessas genealogias aqui, usou de misericórdia e da promessa que Ele prometeu de um Salvador para chegar até Cristo. Sim, exatamente. Agora, como foi o nascimento de Cristo? De fato, a Bíblia mostra em Lucas capítulo 1, versículos 26 até o 35. Ó. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então aquele José que a gente viu na genealogia de Cristo é esse. E aquela Maria que nós vimos é essa também. E ela estava desposada com José, prometida a casamento. Ela estava sendo dada em casamento a José. E ambos eram da tribo de Judá. 28, ó. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. De repente, chega alguém do nada: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela não esperava essa saudação de ninguém no momento que ela estava ali. Estava só.
Mas o anjo lhe disse, 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então Deus agraciou Maria com esta missão de gerar o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E o anjo explica qual foi a graça que Maria alcançou, no 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então foi o próprio Deus quem escolheu o nome do filho. Foi o próprio Deus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, porque ela não estava entendendo o porquê do anjo estar falando aquilo para ela. Então ela perguntou, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Viu a diferença do nosso nascimento para o nascimento de Cristo? O nosso nascimento naturalmente aconteceu quando os pais se juntaram em relação, resultando os filhos. Com Jesus Cristo foi diferente. Não precisou um homem ter relações com aquela mulher, com Maria, para gerar Jesus homem. 35. Respondeu-lhe o anjo. Aí ele vai explicar como que vai acontecer dela gerar, conceber e gerar um filho sem ter relação com o homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Está vendo a diferença agora aqui, claramente? Jesus foi gerado por Deus numa mulher e foi chamado por um nome escolhido por Deus, Jesus ou Yeshua no hebraico, e chamado de Filho de Deus. Diferentemente de Adão, que foi formado da terra e não foi gerado por Deus. E também não foi chamado de filho. E toda a raça humana descende de Adão. Eva foi chamada Eva porque ela seria a mãe de todo ser humano. Está escrito isso. Vai estar aparecendo os versículos aí na tela para vocês conferirem depois. 36, né, até o 35 só. Então, o Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. A mulher que era virgem, Maria, que era virgem, não precisou ter relações com homem algum para gerar Jesus. E como que é hoje a pessoa nascer da vontade de Deus? Como vimos no vídeo anterior, é necessário crer que Jesus é o Cristo e que Ele é o único Filho de Deus. Quando a pessoa crê nisso, ela nasce de novo para começar a enxergar o reino de Deus através das Escrituras. E quando ela põe isso no seu coração, estou passando uns quero-queros aqui, quando a pessoa põe isso no coração, firme no seu coração, que Jesus é o Cristo e que Ele é o único Filho de Deus, ela pode se batizar nas águas. Só que isso não significa que ela está nascendo da água e do Espírito. Ela nasce da água e do Espírito quando ela recebe a palavra pura, como a própria palavra diz que a igreja foi santificada. Vamos ler primeiro que fica melhor. Nascer da água e do Espírito. Vamos ver que água é essa. Lá em Efésios 5, melhor estar lendo aqui que falar besteira, né? Filipenses não. Efésios 5. Vou ler a partir do 25 para dar contexto, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo mostrou seu amor
pela igreja quando ele se entregou na cruz por ela. Um detalhe. E por que ele fez isso? No 26 já está falando, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Está escrito aqui. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem nada da natureza terrena, sem nada da carne. Nascer da água é nascer da palavra. Receber a palavra de Deus como verdade, e ela é a verdade, como diz em João 17:17. Desse jeito. E nascer do Espírito é a mesma coisa de nascer de Deus. Sim, é claro. Vamos ler primeiro em Tiago, no capítulo 1. Como é nascer de Deus? Versículos 17 e 18, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, o querer do Pai das luzes, que é Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essas primícias é Cristo. Cristo é a primícia, é as primícias das criaturas, o primeiro que participou da primeira ressurreição da vida eterna, porque ele foi obediente até o fim. Então, nascer da vontade de Deus é ser gerado pela palavra da verdade. Ou melhor, ser gerado por Deus pela palavra da verdade. Viu como é nascer da água e do Espírito? Ó, tem mais um detalhe, ó. Espera aí. Tem outro versículo que mostra os que são nascidos de Deus. Ó. 1 de João 5, do 1 ao 5. Ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Deus é Espírito. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então todo aquele que ama a Deus, também ama ao que nasceu de Deus, tanto a Cristo quanto a nova criatura. Desse jeito. E como que a gente sabe que está amando o próximo, que estamos amando a Cristo e a nova criatura? Só a nova criatura tem esse poder, recebe esse poder, aliás. Não é que tem, ela recebe de Deus. No versículo 2, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pela prática. Não tem outra maneira de demonstrar o amor de Cristo através da nova criatura, pela nova criatura. E se amamos, né, se a nova criatura ama ao seu irmão, seu semelhante, nova criatura que nasceu de novo, nascendo da água e do Espírito, sendo gerado por Deus através da palavra da verdade, está amando a Cristo também, porque está guardando os mandamentos. Olha o princípio de obediência, ó. Só uma palhazinha, ó. No 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Guardar é praticar, está interligado com o versículo 2. Continuando aqui no 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Como Jesus falou lá atrás. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não em mim, em Cristo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Cristo venceu o mundo.
De que maneira Cristo venceu o mundo? Aqui vai estar falando também, ó. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque Cristo viveu por fé. A fé nos leva a obedecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só recebemos fé mediante a pregação da palavra de Cristo. Aí o 5, ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É desse jeito, irmãos. A palavra de Deus, ela tem as respostas certas. Mas só através do Espírito Santo é que nós poderemos receber o entendimento espiritual para compreender o que ela está dizendo. Nos fazendo de pequeninos para recebermos a palavra da verdade pura como ela é, receber com alegria e nos tornarmos mansos para a obedecer. E como que a gente obedece? Sendo guiados pelo Espírito Santo. No próximo vídeo, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer um pouco sobre a transformação que Deus faz quando alguém nasce de novo. Tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus lhes dê saúde e sabedoria para receber a palavra. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Você nasceu da carne, da vontade do homem, entrou no mundo na morte, debaixo da condenação, mas há uma viva esperança ao nascer do Espírito. Através da loucura da pregação, crendo com o coração, você nasceu da carne, da vontade do homem,